Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Que a infinita graça do nosso Senhor possa ter total preeminência neste lugar. Senhor, eu te peço em nome do teu Filho Jesus, que de uma maneira muito especial o Senhor possa, na minha vida e na vida dos meus irmãos e irmãs aqui, tocar com esta palavra. Vem tocar de uma maneira profunda, Senhor. Nos tira do engano do mundo, da sedução do mundo, porque o propósito do mundo é roubar-nos da tua presença, é roubar-nos da comunhão com o Senhor. Senhor, livra-nos. Senhor, quantos dos nossos irmãos e irmãs estão caídos neste engano da comodidade, do prazer, dessa vida hedonista. Senhor, como tu viestes à igreja de Jerusalém, lá no primeiro século, o Senhor moveu de tal maneira que aquela igreja, ela se espalhou, e assim a tua palavra veio ser uma bênção a tantas nações. Senhor, não nos deixe nos acomodar, não nos deixe ficar, Senhor, sem frutificar a tua vida. Senhor, não deixe que nós venhamos esfriar o nosso amor por ti. Não permita que a nossa visão espiritual se torne turva, escura. Senhor, vem fazer uma grande obra na minha vida, aviva, inflama o nosso coração, Senhor, de zelo, de amor, de dedicação, de entrega, de consagração por Ti, Senhor. Nós não queremos, Senhor, perder o poder desta consagração. Ó, Senhor, ajuda a Tua igreja, ajuda muitos dos nossos irmãos que têm vivido esta vida de engano, achando que estão vivendo sua prosperidade. Senhor, que engano, Senhor. Essa é uma hora que a tua igreja precisa se posicionar como os valentes do Senhor, como aquela igreja que vai receber o Senhor na glória, como aquela igreja que vai escutar, primeiro, ela vai escutar aquela santa trombeta que tocará para arrebatá-la deste mundo. Senhor, nos ajude, Senhor, nos guarde, nos mantenha na linha de Filadélfia, livra-nos da linha de Laodiceia, porque nós precisamos de Ti muito mais do que ontem, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos e irmãs, eu quero só introduzir um assunto para a mesa do Senhor, que nós estamos aqui reunidos, ainda sobre a história de Raabe. Por favor, abram suas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 2, livro de Josué, no capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 15. Josué capítulo 2, a partir do versículo 15 diz: Ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Disse-lhes: Ide ao monte, para que não vos encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá por 3 dias, até que eles voltem, e depois podereis tomar o vosso caminho. Responderam-lhe os homens: Inocentes seremos no tocante a este juramento que nos fizeste chorar. Eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este fio de escarlate à janela, pela qual nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a casa de teu pai. Eu quero meditar um pouquinho com vocês aqui sobre esse fio de escarlate. Dentro dessa linda história, essa história de redenção, essa história de resgate, essa história de salvação, a conquista de Jericó nos mostra este ângulo. Aqui nos mostra que Deus enviou aqueles 2 espias. E para quê? Você já fez essa pergunta? Por que foi que Deus enviou aqueles 2 espias a Jericó?
Porventura estava Deus preocupado com a força do exército de Jericó? Claro que não. Porventura estivesse Deus preocupado com a estrutura da muralha da cidade de Jericó? Também não. Era Jericó o inimigo que ameaçava Deus? Jamais. Então por que Deus fez isso? Por que a história de Jericó se concentra numa prostituta? Será que nós não podemos mudar um pouco as palavras aqui? Não seria, porventura, esses espias, uma espécie, uma forma de um trabalho missionário? Porque ao entrar na cidade, eles foram até aquela mulher? Por quê? Que coincidência é essa deles entrarem dentro de um prostíbulo, que seria o lugar menos indicado que Deus os enviaria? E ainda, para acrescentar essa extraordinária coincidência, aquela mulher já conhecia Deus, ela já tinha sede de Deus, ela já conhecia as histórias, os feitos de Deus. O campo daquela mulher era um campo que estava pronto para ser semeado a palavra de Deus. Não é curioso isso? Que história linda é essa, de salvação, de redenção. E ainda os detalhes, e hoje mais um detalhe. O detalhe, ele pode ter alguns pontos significativos aqui. É o fato da casa daquela mulher estar em cima daquela muralha. Outro detalhe é que ela colocou na janela da sua casa uma identificação para que a casa não fosse destruída. A ideia que ela tinha era que o grande Deus enviaria o seu exército para poder destruir a cidade de Jericó, invadir a cidade. E eles iriam matar todas as pessoas. E aqui, irmãos, eu coloco um pequeno parêntese. A religião, a cultura social daquela cidade se define em poucas palavras: uma idolatria que se limitava a sacrifício de crianças inocentes e a prostituição. Aquela era uma sociedade extremamente, no sentido moral e espiritual, degradada. Então, meus irmãos e irmãs, não é curioso você pensar que o sinal que aquela mulher coloca na sua janela foi o mesmo sinal, em outro sentido, é claro, que Deus disse para o povo de Israel quando o anjo da morte viesse sobre o Egito, ou quando o anjo da morte iria passar sobre toda a terra do Egito, todas as famílias do povo de Israel deveriam manchar, pegar o sangue do cordeiro, aquele sangue carmesim, escarlate, e colocar nos umbrais da porta. Não é o mesmo sentido para nós? De proteção, de salvação, de segurança, de libertação? Não fica claro para mim e para você que o propósito de Deus em Jericó era resgatar Raabe, como o propósito dele foi entrar no Egito, enviar todas aquelas pragas para tirar o seu povo? Não é isso, irmãos? Deixe-me colocar um pequeno ponto adicional aqui, nesse maravilhoso salmo que nós abrimos a reunião lendo ele. Salmo 22. O versículo 6 está assim. Salmo 22, 6. Eu, porém, sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Esses salmos messiânicos de Davi, eles são um grande mistério para a teologia cristã. E a única coisa que nós entendemos era que esses homens, de uma forma sobrenatural, eles tinham uma revelação tão grande, tão profunda, que às vezes nós não conseguimos medir esse nível de revelação. Como foi possível Davi descrever detalhes, sem ao menos conhecer? Que inspiração é essa? Então, quando você toma esses salmos messiânicos, você vê detalhes, mas detalhes que são de uma profundidade
que parece que a nossa mente não vai alcançar, e algumas vezes não chega a alcançar a totalidade da descrição. E aqui ele disse: eu sou verme. Essa palavra verme descreve aquela lagarta escarlate. Está no texto hebraico. O nome dela é Cox ilicis, uma lagarta que, quando ela ia desovar, ela grudava com toda a sua força em um galho de árvore, um tronco de uma árvore, e ali ela desovava. E era desta lagarta que ela experimentava aqui a morte, que eles tiravam a escarlate dessa lagarta. E é isso que Davi está dizendo. Eu sou, e aqui é uma descrição de Cristo. Eu sou essa lagarta escarlate, a mesma coisa aqui. Era um fio de escarlate, um fio vermelho, carmesim. Que descrição linda, irmãos. Que descrição linda que nós encontramos na história de Raabe, para mostrar o que foi que Deus fez. E você pensar, considerar que tudo isso é simplesmente uma forma de linguagem de Deus para dizer para nós o que de fato, o que realmente foi a morte do nosso Senhor Jesus na cruz por nós. Então nós vamos estudar isso com todo cuidado, porque nós temos que entender sobre a gravidade do pecado. São duas coisas que nós precisamos ter cravados em nossa mente: a gravidade do nosso pecado e a grandiosidade da nossa redenção. O que foi este perdão? O que foi esta reconciliação, esta expiação, esta propiciação? O que significou isso para nós? Porque o inimigo trabalha de uma forma sutil para nos fazer esquecer, para nos levar a nos acostumar com isso. E nós não podemos nos acostumar com a visão da expiação de Cristo, da morte de Cristo, da cruz de Cristo, do perdão de Cristo. Por isso o Senhor nos chama todas as manhãs, porque é sensação real para mim e para você, que o nosso grande anfitrião nos convida a ceiar, a comer dele todas as semanas, para nós lembrarmos disso. Que privilégio é para mim e para você estar aqui. Esse é o melhor lugar onde eu e você poderíamos estar. Então vamos entender isso. Quando você estuda esta gravidade do pecado, o Novo Testamento nos dá pelo menos 5 palavras para descrever a gravidade do nosso pecado. 5 palavras para dizer a nós, o que é o nosso pecado. A primeira palavra é hamartia. Essa palavra significa errar o alvo. Alguém que nunca consegue acertar o alvo. Alguém que é incapaz de acertar o alvo, de alcançar o objetivo de Deus. Essa é uma palavra que é comum no Novo Testamento. Hamartia. Uma outra palavra é anomia, é a quebra da lei. A quebra, espiritualmente falando, e essas palavras precisam ser traduzidas dentro de um contexto espiritual. É a quebra da lei de Deus, da lei santa de Deus, da lei santa do seu caráter santo e imutável. Nós não conseguimos atingir o alvo de Deus, somos incapazes, por causa do pecado, como natureza que está arraigada no nosso ser. Nascemos assim, nascemos com uma disposição, uma predisposição de errar o alvo, de quebrar a lei de Deus, a lei do seu caráter santo. Há uma outra palavra também, parabases, é uma transgressão. Essa palavra tem um sentido: ir além do limite estabelecido, é ultrapassar o limite estabelecido. Todas as vezes que nós quebramos o limite estabelecido, o limite no sentido moral, o limite que tem a ver com os padrões de Deus. Então aqui temos uma outra palavra. Há uma outra palavra chamada adiquia, fala de iniquidades. Adiquia,
iniquidades. E há uma outra palavra também, que é poneria, da onde vem a palavra porneia, pornografia, degradação moral, promiscuidade. Então são essas 5 palavras que vai falar sobre a nossa constituição natural, o que de fato nós somos, e a Bíblia vai dizer isso claramente. Cada pecado que nós cometemos é um ato de rebeldia contra a santidade de Deus. Por isso, a Bíblia diz em Efésios 2, que nós éramos os filhos da ira, porque todos os nossos pecados eram uma afronta à santidade de Deus, ao seu caráter santo e moral. Por outro lado, irmãos, não só precisamos ter uma visão da nossa real condição em Adão, como também necessitamos ter uma visão daquilo que é a cruz de Cristo, aquela cruz na qual Ele foi por mim e por você, Ele foi por nós, compreender a sua obra. E aqui eu quero mostrar alguns pontos para vocês. O primeiro, o pecado acarretou uma desordem tão profunda que o tratamento dele requer uma profunda, uma gloriosa reparação. Muito mais do que isso, uma restituição, por que não dizer expiação? Porque expiação vai dizer tudo isso, vai falar sobre reparar, restituir, cobrir, porque Deus é santo, e os nossos pecados fazem uma separação entre nós e Ele. Como pode alguém como você e eu dizemos que queremos sua presença, e nós temos que olhar para trás e ver as palavras de Moisés: mostra-me tua face. Quantos homens nós encontramos aqui no Velho Testamento que experimentaram aquela cristofania, a presença de Deus na terra, por meio do seu Filho, em tantas oportunidades. Deus nunca escondeu sua face, Ele sempre teve uma maneira de poder revelar sua face, sua presença, no meio do seu povo. E como foi possível esse Deus santo, infinitamente santo, se manifestar de maneira tão real, sua presença no meio do seu povo? E você estuda a Bíblia de capa a capa, e você vê que esta é uma compulsão que emerge de dentro do próprio Deus, por seu amor, por sua graça, por sua misericórdia. Ele sempre quer estar no meio do seu povo. Ele não se contenta só estar no meio do seu povo, Ele veio habitar dentro de nós. Você conhece isso? Claro que sim. Então, vamos entender essa expiação. O que é essa expiação? A expiação é uma necessidade, porque ela emerge de dentro do próprio Deus. Nunca estude esses termos em conceitos secularizados. Procure estudar esses termos dentro de um conceito teológico, dentro de um conceito espiritual. Vamos estudar esse assunto dentro de um conceito espiritual. O pecado de Adão, irmãos, afetou a nossa posição diante de Deus. Tudo que você lê sobre Adão, a partir do capítulo 3 de Gênesis, é o que diz respeito a nós. Quando Deus desce para se encontrar com Adão, ele estava num estado deplorável, ele estava nu, ele estava envergonhado, ele estava destituído da glória de Deus. É tudo isso que a Bíblia diz na Epístola aos Romanos. Todos pecaram, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Efésios 2 diz que nós estávamos sem Deus nesse mundo. Então nós temos que observar algo aqui, que todos nós nascemos debaixo da ira de Deus, porque o pecado afetou a posição do homem diante de Deus.
E aí, quando você chega no capítulo 4, você vê que o homem perdeu a presença de Deus. Então nós precisamos ver algumas coisas aqui. Abram comigo as suas Bíblias, em Êxodo capítulo 32, versículo 30. Êxodo capítulo 32, o versículo 30. E depois nós vamos ler Levítico capítulo 17, versículo 11. Este texto de Êxodo 32, ele está dentro daquele episódio quando o povo de Israel havia adorado o bezerro, e agora Deus vai se manifestar no meio deles, trazendo sua justiça contra o pecado. Agora, vamos ler com muito cuidado aqui as palavras. Diz assim, no dia seguinte, Êxodo 32, 30. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Essa frase, subirei ao Senhor, é uma frase que descreve o que é oração. O que era oração para Moisés? Oração para Moisés era subir diante de Deus. Subirei ao Senhor, e porventura farei, observe essa palavra, propiciação pelo vosso pecado. Eu quero que vocês guardem isso, propiciação pelo vosso pecado. Essa palavra propiciação é muito importante. Vamos ao outro texto, Levítico, o capítulo 17, o versículo 11. Levítico 17, 11. Porque a vida da carne está no sangue, muito importante. Observe essa frase, ela é muito importante. Nós precisaremos de todos esses textos para olharmos para a cruz. A vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar. Olha essa frase, sobre o altar, uma figura da cruz. Para fazer expiação pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Nós não vamos analisar esses textos aqui de uma forma mais microscópica, mas eu também entendo que esses textos por si só eles falam. Aqui nós temos uma definição do que é expiação. A expiação significa, no sentido básico, é cobrir, é borrar, é esconder. Se você tomar todos os textos, aonde essa palavra aparece aqui no Velho Testamento, e você buscar o significado desses textos, você vai encontrar pelo menos essas três definições: cobrir, borrar, esconder. Então a expiação tem a ver com cobrir, e todos nós sabemos que isso aqui é a base daquilo que nós temos para entender a morte de Cristo, a sua obra lá na cruz, a expiação dos nossos pecados. O que quer dizer a expiação, ou que Cristo expiou os nossos pecados lá na cruz? Isso tem a ver com cobrir, Ele cobriu. Isso tem a ver com borrar, o sangue de Cristo borrou, apagou, todo o escrito de dívida que era contra nós, apagou. É isso que você tem que ver. Esconder da visão, é uma outra tradução que você encontra para a palavra expiação no Velho Testamento. Esconder da visão. Mas da visão de quem, irmãos? Borrar diante de quem? Cobrir diante de quem? Diante de Deus. Porque aqui está algo. O que pode passar desapercebido do olhar de Deus? O que Deus não é capaz de ver? Aonde os seus olhos não podem alcançar? Ele vê tudo. Seus olhos penetram por todo esse universo, Ele sabe de todos os acontecimentos de maneira real. É isso que você tem que entender. O olhar infinito de Deus, o seu olhar de justiça, aquele olhar que julga todas as coisas, como está no livro de Apocalipse.
olhos como chamas de fogo, olhos de justiça. Então, pense nisso. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, o que Ele vê? Sabe o que Ele vê? Ele vê que o sangue de Cristo apagou. Ele vê que você está coberto pelo sangue de Cristo. Essa é a ideia lá de Êxodo capítulo 12. Nossas dívidas, Ele passou uma borracha, carmesim, o sangue de Cristo borrou tudo. Então quando Deus olha para nós, sabe o que Ele vê? Ele não vê os meus pecados, Ele não vê os teus pecados, Ele vê o sangue de Cristo. E esse sangue, como diz o livro de Hebreus, é um sangue que fala, porque esse sangue é a vida, é o que está aqui, a vida está no sangue, sobre o altar, para fazer a expiação pela vossa alma. É o sangue que fará expiação, é o sangue que vai borrar, é o sangue que vai cobrir, é o sangue que vai tirar os nossos pecados da visão de Deus. Por isso que nós somos justificados pelo seu sangue, pelo seu sangue. Irmãos e irmãs, quando você não tem uma visão real da profundidade do pecado, isso pouco importa. Essa doutrina não é interessante. Mas quando você consegue se ver na luz de Deus, você sabe muito bem a sua natureza, o estado no qual você se encontrava. Quando você vê que a única coisa que você merecia era o inferno, era a condenação eterna, e por causa da obra de Cristo, como está aqui nesse texto, o vosso grande pecado, Êxodo 32, 30, por causa do meu grande pecado, o nosso Senhor, Ele subiu, Ele foi até Deus, como diz a Epístola aos Hebreus, Ele foi à nossa frente como precursor, Ele levou o seu sangue, como fazia o sumo sacerdote quando entrava no Santíssimo Lugar. Ele não precisou fazer nenhum sacrifício pela sua vida, sabe por quê? A sua vida era uma vida impecável, sua natureza humana era impecável. Embora Ele assumiu essa natureza humana na encarnação, mas Ele não poderia pecar, Ele não tinha como pecar. Ele enfrentou todas as lutas, Ele enfrentou todas as guerras, Ele enfrentou todas as batalhas, todas as tentações, de uma forma aguda, veemente, vieram sobre Ele, e Ele não caiu. E por que Ele não caiu? Adão caiu, mas lembre-se, Adão foi tentado num paraíso, Cristo foi tentado num deserto. No mínimo, Adão, ele tinha Eva, ele tinha a presença de Deus, ele tinha o conforto do paraíso. Nosso Senhor Jesus não, Ele foi tentado diante das glórias deste mundo, Ele foi tentado para aceitar as glórias deste mundo por uma adoração. Satanás não pediu nada mais para Ele do que muitos hoje, por muito menos, fazem. Satanás queria um culto, Satanás queria uma mínima rendição dele, e Ele não aceitou, Ele recusou as glórias deste mundo, mas o motivo maior, porque a sua natureza humana era uma natureza impecável. Essa natureza não podia experimentar a contaminação do pecado. Como diz Tiago 1,13, Deus não pode ser tentado pelo mal, e Cristo era 100% Deus, 100% homem. Esta natureza agora, mesmo humana, mesmo com todas as suas limitações e disposições, ela foi adornada como aquela arca. Lembra da arca? A arca era feita de madeira de acácia, mas ela estava revestida de ouro. A glória do seu santo caráter imutável adornou aquela natureza humana, e por isso nosso Senhor Jesus se tornou, humanamente falando, uma pessoa impecável, aquele no qual não experimentou a corrupção, mesmo na morte Ele não experimentou a corrupção. O salário do pecado é a morte, e porque a morte não teve poder nele, porque a sua natureza humana impecável,
não experimentou a corrupção em nenhum sentido, em nenhum grau, em nenhuma esfera. Por isso o sangue que foi vertido por mim e por você naquela cruz, foi o sangue de Deus. E nós vamos ver isso na palavra, onde a Bíblia diz que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Pensa nisso, irmãos. Então você consegue entender a santidade, o poder que existe na sua vida por causa do sangue de Cristo. Você consegue entender isso? Você consegue conceber isso? Não é simplesmente o sangue de uma pessoa humana, como se fosse eu e você. Sim, ele esvaziou-se da sua glória. Ele foi até os limites de todas as provações. Suas lutas foram reais. Seus sofrimentos foram reais. Ele experimentou a dor de uma forma profunda. Porém, ele se esvaziou. Mas o esvaziamento não significou que ele estava vulnerável a pecar. Nunca. Nunca o pecado poderia entrar na sua natureza. Por isso, irmãos, nós podemos glorificar a Deus, que o sangue que está em nós, sangue que está em você, está em mim, sangue que nós podemos beber com alegria hoje, é o sangue do nosso amado, santo, poderoso, é o sangue daquele que venceu por nós. Ele desceu, ele derramou todo aquele sangue por nós naquela cruz do Calvário. E quando Deus olha para nós, ele vê o sangue deste santo, o sangue daquele que foi invencível. Olhe para isso. Que coisa gloriosa, irmãos. Então, a necessidade de satisfação de Deus. Escute bem. A necessidade da satisfação de Deus não poderia ser encontrada em nada fora dele. Para que Deus nos perdoasse, para que Deus pudesse eternamente nos perdoar, ele não tinha como encontrar algo fora dele que pudesse satisfazer a sua justiça. A satisfação de Deus estava dentro dele. Isso responde para muitos, talvez, a pergunta: por quê? Por que Deus não criou um segundo Adão, sem corrupção? Por que Deus, ele fez Adão do pó da terra? Ele podia criar um outro Adão, perfeito, santo, e podia fazer muito mais, porque ele tem poder para fazer tudo, mas Deus não viola seu caráter moral, seu caráter santo. A satisfação de Deus estava dentro dele. Então como, irmãos? Esta é a visão, uma visão extraordinária da grandeza, do caráter justo, santo e moral de Deus. Porque para que ele tivesse a sua justiça satisfeita, e que ele também pudesse remover de nós a sua ira, ele tinha que buscar nele mesmo essa satisfação, porque a lei na qual Deus se conforma é a lei do seu caráter santo. Deus não se conforma a nenhuma outra lei. Mesmo ele tendo dado todas aquelas leis para Israel, todos aqueles sacrifícios, aquelas leis apontavam para a cruz. Era lá na cruz que estava a autossatisfação de Deus. Lá naquela cruz estava a autossubstituição de Deus. Então, como Deus, o Pai, poderia encontrar satisfação? Porque eternamente, por toda a eternidade, Deus só tinha satisfação em seu Filho. Aonde estava a satisfação de Deus? Em seu Filho. E por mais que Deus tivesse criado um segundo Adão perfeito, onde estaria o seu amor? Como Deus poderia satisfazer a sua justiça, sem violar sua santidade, e não demonstrar o seu amor? Sua justiça, sua santidade e seu amor só poderia ser encontrado em seu Filho. Isso torna a nossa redenção o maior acontecimento de todo o universo. A maior teodiceia que existe foi aquela morte lá na cruz. De forma, irmãos, que eu me atrevo a dizer que se Cristo não tivesse morrido a morte de cruz,
hoje todo o universo estaria desintegrado. Por isso agora a natureza vai ser restaurada. Toda a natureza, Romanos capítulo 8, toda a natureza vai ser restaurada. Paulo chega a usar uma figura de linguagem para dizer que a natureza está gemendo, porque ela guarda com grande expectativa a manifestação desses filhos de Deus, porque ela foi criada para a glória dos filhos de Deus. Aleluias, irmãos. Um dia, Paulo diz em Efésios 1:10, que Deus vai convergir todas as coisas, e Ele vai colocar todas as coisas aos pés de Cristo Jesus. Quando ele usa a palavra convergir, essa é uma das maiores palavras da língua grega. Ela vem formada por dois vocábulos muito interessantes, ana e kefa. Ana e kefa, trazer de volta o cabeça. Mas a tradução dessa palavra ana kefa laiomai é trazer todas as coisas de volta e colocar aos pés do cabeça exaltado. Ah, meus irmãos, isso é expiação? É. Mas a expiação vai muito mais além. O que ela fez em nós é algo tão profundo, porque este era o seu alvo. Então você vai ver que não havia nada que podia satisfazer o coração de Deus, a não ser aquilo que se encontrava nele mesmo. Aí o que ele fez? Ele fez um plano poderoso. Ele fez um plano poderoso proposto pelo seu amor, pelo seu infinito amor. E esse plano ele foi concebido pela sua sabedoria. E esse plano concebido pela sua sabedoria foi baseado num sacrifício divino. E esse plano será consumado também pelo seu poder divino. Então, um plano poderoso, proposto pelo amor divino, concebido pela sabedoria divina, baseado no sacrifício divino, e será alcançado pelo poder divino. Então, meus irmãos e irmãs, deixe-me agora colocar 3 textos para a nossa meditação. E aqui eu quero já partir para o final dessa palavra. Vamos ler Gênesis capítulo 3, versículo 21. Se você quiser só anotar, melhor, que aí a gente ganha tempo. Gênesis capítulo 3, versículo 21 diz que Deus fez peles de animais. Ele tomou peles de animais para fazer vestimentas para Adão e Eva quando eles caíram. Isso sugere que animais inocentes foram mortos para que Adão e Eva tivessem seus corpos, ou tivesse a vergonha, ou tivesse os seus corpos cobertos. Que sugestão linda nós temos aqui. Quer dizer, antes do primeiro cordeiro ser expiado, antes, o que nós temos, irmãos? Antes desse cordeiro ser expiado, nós podemos ver que Deus preparou. Ele é o primeiro que fez o sacrifício. Essa é uma linda sugestão. Você pode até achar que eu estou forçando o texto. Eu não estou, aqui diz, fez Deus para Adão e Eva, sua mulher, túnicas de pele de animais e os vestiu. Algumas versões não têm a palavra animais. Alguns irmãos às vezes ficam inquietos porque eu cito várias versões. Então às vezes quando eu cito um texto para vocês, eu já olhei outras versões, eu tenho pelo menos 2 diante de mim aqui. Então às vezes eu faço esses acréscimos com segurança, irmãos. Então aqui diz que Deus preparou de peles de animais. Não diz que Deus fez do pó da terra. E nem ele disse, haja peles. Diz aqui que ele fez, ele preparou. Outro texto que eu quero ler com vocês está em Êxodo capítulo 12, versículos 5 e 6, que também vou parafrasear para que nós ganhemos tempo. Êxodo capítulo 12, versículos 5 e 6, quando diz que Deus mandou ao Israel, quando ele estava para sair do Egito, que ele sacrificasse o cordeiro de 1 ano, sem defeito. E aí diz assim, poderás tomar um cordeiro de 1 ano, um cabrito, e o guardareis até o 14º dia. Então o cordeiro tinha que ser guardado primeiro, para depois ser sacrificado. Entende isso? Eu estou pintando um quadro contemplativo, nós estamos fazendo aqui uma interpretação contemplativa. Então nós já temos o primeiro texto, temos a segunda porção de textos, e vamos agora para o último, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20.
Diz assim: sabendo que não foi com coisas, mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso procedimento fútil, que os vossos pais, que vocês herdaram de vossos pais. Aí ele diz: mas, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, primeiro, você vê que esse texto, ele tanto aborda Êxodo capítulo 12, como também ele aborda Gênesis e vai muito mais além. Ele diz assim: conhecido, olhe bem essa frase, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo. Você percebe, irmãos, que a ideia do cordeiro não é uma ideia nova? Não é uma ideia nova. Eu digo para vocês, a ideia do cordeiro, da expiação, é uma ideia central no coração de Deus. É uma ideia central no coração de Deus. Havia, eu digo isso com muito cuidado, havia em Deus um cordeiro morto, antes mesmo dele ter sido crucificado. Deus sabia que a nossa redenção não tinha a menor possibilidade de falhar. Deus sabia que não havia a menor possibilidade de falhar. Por isso que quando João está chorando no capítulo 5, ele vê aquele livro selado com 7 selos por dentro, por fora. E esse livro é aberto a partir do capítulo 6, que aí nós vamos ver primeiro os 7 selos, depois as 7 trombetas, depois nós vamos ver as 7 taças. Esse livro vai sendo lido. Então esse livro está selado e João chora. Mas quem foi que venceu? A revelação foi do cordeiro que venceu. Havia em Deus um cordeiro escondido. Esse cordeiro, ele foi prometido quando lá no capítulo 22, Abraão diz assim para Isaac: Deus proverá para si, não para nós, para si, para que ele encontrasse toda a satisfação. Deus proverá para si o cordeiro. Isaías, antes disso, nós vamos ver o cordeiro tipificado aqui, Êxodo 12, esse cordeiro que estava escondido, que foi prometido, agora ele é tipificado. Aí, lá em Isaías capítulo 53, nós vemos o cordeiro mudo sendo revelado. Lá em João 1, João Batista olhando, ele diz assim: eis, essa palavra tem uma forte tônica na língua grega, é uma palavra de espanto, é uma palavra de alguém que está assustado com o que vê, é alguém que está olhando e ele grita: eis aí o cordeiro. É como se ele estivesse levando o povo a lembrar daquelas palavras de Abraão, que ficou ecoando por toda a história do povo de Deus: Deus proverá, Deus proverá. Agora João diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora o cordeiro foi revelado. E agora em Apocalipse, o que é que nós vemos? Nós vemos o cordeiro exaltado. Glórias a Deus por esse cordeiro, pelo cordeiro da nossa expiação, pelo cordeiro que fez a propiciação dos nossos pecados. Glórias a Deus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta manhã tão doce, tão preciosa, Senhor. Obrigado por estarmos aqui e ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ler todos esses textos e sentir a sensação que nós estamos vendo a Tua face, Senhor. Tua face de amor. Ah, Senhor, nós não merecemos isso, Senhor. Nós éramos os filhos da ira. Nós éramos os condenados, aqueles que estavam debaixo da Tua ira. Oh, Senhor, Tu enviaste o Teu Filho para morrer por nós naquela cruz. Senhor, abre os nossos olhos, como o Senhor abriu os olhos de Eliseu, abre os nossos olhos para ver as glórias do Teu Filho em nossa salvação. Ver o quanto o Senhor está reivindicando do Teu amor, da Tua graça, em nossa adoração nesta manhã. Senhor, nós não queremos apenas comer um pão, beber um cálice, nós queremos tocar o Senhor. Nós queremos tocar no Senhor.
Nós queremos dizer para o Senhor que nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Senhor, nós não éramos amáveis, filhos da ira não eram amáveis, homens e mulheres corruptas não eram amáveis, mas para ti fomos amáveis, para ti nós fomos amados. Oh Senhor, e não é só um amor qualquer, o Senhor nos amou com um amor, com a mesma dimensão, com a mesma altura, com a mesma largura, com a mesma profundidade que tu sempre amastes o teu Filho. Senhor, cura o nosso coração nesta manhã, cura esse coração cheio de medo, cura esse coração inseguro, cura esse coração ansioso, cura esse coração depressivo, cura esse coração angustiado, cura esse coração que está sendo tomado pela incredulidade, cura esse coração que está vivendo apostasia, restaura, Senhor, com este amor profundo. Nós queremos te tocar, Senhor, com toda a nossa gratidão nesta manhã. Bendito seja o teu nome para sempre, Senhor. Nós louvamos ao Cordeiro exaltado, nós te glorificamos, ó Cordeiro exaltado. Tu tens toda a preeminência, tu tens toda a centralidade neste lugar. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus.